Uma pessoa quer entregar ao único o seu livre-arbítrio, mas ela tem uma dúvida. Se ela tem que entregar a vontade dela ao único ou a todos. Nós usamos o livre-arbítrio, por exemplo, para fazer a nossa entrega. Nós não somos obrigados a fazer a nossa entrega. É o nosso livre-arbítrio que nos leva a fazer a entrega. Eu tenho livre-arbítrio de me entregar ou não. Dentro do meu livre-arbítrio, eu escolho me entregar. Agora, para que eu me entrego? Eu me entrego para a consciência única, ou eu me entrego para aquilo que está mais próximo de mim, que é o meu eu interior, que é o meu eu superior, minha alma, minha mônada. Isto é o que existe de mais perto de nós, está no nosso interior. O nosso eu interno, o nosso eu superior, a nossa mônada, é o que existe de mais próximo, está no nosso coração. Agora, a mônada, a alma está no nosso coração, o eu superior. A mônada tem todo um processo que nós vamos estudar hoje. Agora, quando nós nos entregamos, quando nós pedimos internamente que se faça a vontade superior para nós, vontade superior é a vontade do único, ou é a vontade do eu superior, ou é a vontade da mônada. Para isto que a gente se entrega. Não é para uma pessoa. A gente se entrega para o único. A gente se entrega para o próprio eu superior, para a própria mônada. Agora, quando a gente se entrega, talvez a gente tenha que passar por alguma prova de obediência para ver se entregou mesmo. E às vezes, um irmão nosso, um outro ser humano, pode ser instrumento para que a gente veja se está entregue ou não. Uma pessoa pode ser instrumento para isso. Mas quando você obedece a alguém, você deve ter clareza que você está obedecendo ao seu eu superior. Você está obedecendo a Deus naquela pessoa, naquele indivíduo que está naquele momento representando alguma coisa. Então você não está obedecendo ao indivíduo, você está obedecendo ao seu eu superior, que através daquele indivíduo está determinando alguma coisa. E quando a gente está realmente entregue, que não é um fingimento, está realmente entregue, nós sabemos muito bem de tudo isso, não tem dúvida nenhuma, não. Então, quando você recebe eventualmente até uma ordem de um outro, uma ordem externa, você sabe que ele está apenas sendo um instrumento. E aí está no seu discernimento, seguir ou não. Bem, vocês todos sabem, não, que nós somos um núcleo pessoal, egóico, que estamos aqui na Terra, que nós chamamos de personalidade. Sabemos que temos um outro núcleo no nível intuitivo, que nós chamamos de eu superior ou de alma. E sabemos que temos um núcleo muito próximo do plano cósmico, no plano monádico, que nós chamamos de mônada. E nós neste trabalho falamos muito de mônada. Falamos mais de mônada do que de alma. Por que nós falamos mais de mônada do que de alma? Porque as nossas mônadas, neste momento, estão numa fase do seu processo que será ajudado se nós reconhecermos isto e se nós buscarmos a ligação com ela. Nunca ninguém ensinou isto há 2000 anos atrás, há 4000 anos atrás, porque a mônada era algo muito distante, era algo muito interno e que estava numa outra etapa da sua evolução. Mas na atual etapa da evolução das mônadas, as mônadas estão já fazendo a sua ligação muito consciente com a alma. As almas estão fazendo uma busca muito consciente da mônada. Então, nesta etapa evolutiva da humanidade, as mônadas estão começando a se refletir na nossa vida. Porque são as mônadas e a energia monádica que vai
transformar a vida sobre a Terra, do ponto de vista da humanidade. Então, as mônadas têm todo um processo. As mônadas têm todo um processo. As mônadas evoluem também. As mônadas evoluem e as mônadas vão assumindo a nossa evolução como seres humanos aqui também. Não para todo mundo, porque se as pessoas, a maioria, nem se identifica com a alma, como é que pode se identificar com a mônada? Que é o núcleo ainda mais profundo. Mas, dentro da lei evolutiva, dentro do momento evolutivo da humanidade, este é o momento de as mônadas despertas, as almas despertas e as personalidades despertas procurarem este contato. Porque se procurarem este contato e se fizerem isto corretamente, o contato se faz. Só que é um contato que atualmente, quando é feito, ele se reflete na vida. E a vida de alguém que está fazendo contato com a alma é completamente diferente da vida de alguém que não está fazendo esse contato. Então, numa primeira etapa, as mônadas vivem lá no seu plano sublime, cósmico, convive com outras mônadas. E numa primeira etapa, as mônadas ficam lá e não tomam muito conhecimento da vida aqui, de onde está a alma encarnada. Para a mônada que está iniciando, e isso é a mônada das pessoas menos evoluídas, né? Essas mônadas ficam lá, fazendo a sua vida no seu nível, e elas sentem a sua projeção aqui na vida tridimensional como se fosse um sonho. Conseguem ver isto? Uma mônada ainda não evoluída, a mônada de uma pessoa não muito evoluída, ela lá sente assim como se ela estivesse sonhando com a vida aqui. Ela não está realmente consciente da vida aqui. Ela está como que vivendo um sonho. E ela considera aquilo um sonho. Agora, quando ela começa, já num outro estágio, a perceber que existe ligado a ela uma alma, ela começa a perceber quando ela desperta. Aí já não é mais um sonho para ela. Ela já começa a sentir aquela alma, começa a sentir aquele núcleo, mas a sua atenção ainda não está ali. Ela está percebendo aquele núcleo, mas ela não dá muita atenção àquele núcleo ainda. Então a alma fica aqui vivendo sem guiança, vivendo uma vida. Mas a mônada não dá muita atenção para esta vida aqui não. Porque a mônada, nessa etapa, tem lá a sua vida cósmica, tem a vida com outras mônadas, e depois que ela vê que não está sonhando, mas que ela está realmente em algum lugar, ela vê, mas não dá muita atenção. E se vê que a maioria não tem nenhum contato com a mônada, porque o que eles vivem é uma coisa que não tem pé nem cabeça, né? Que a vida desta humanidade não tem pé nem cabeça, se vocês observam bem. Então, numa segunda etapa, a alma que está reencarnando, não? A alma que pode ter tido já várias encarnações. A alma então começa a perceber que a vida dela não é só aqui, encarnada. A alma começa a perceber que existem outros planos de vida para ela, que existem outros planos. E ela começa a sentir esta ligação. Embora a mônada não lhe dê muita atenção, ela sente a ligação. Ela sente que existe alguma coisa lá, que existe parte dela, a maior parte dela, ela sente que está lá em cima. Então a alma começa a emitir impulsos lá para cima. A alma, hein? Começa a emitir impulsos lá para cima. Começa a olhar lá para cima.
O que será aquilo, não? O que será aquilo? E como ela está fazendo experiências na encarnação, a alma, com a sua intuição, percebe que ela tem que fazer uma ligação com aquilo lá em cima. Porque ela já está meio perdida, já fez experiências de muitas encarnações e se sente necessitada de se voltar para um outro nível e de receber algo de um outro nível. Porque a alma, a uma certa altura, tem várias encarnações e de repente ela vê que aquilo não a satisfaz, que ela está fazendo uma experiência redundante e que ela precisa de um contato com algo acima dela. E aí, se esta alma começa a aspirar, começa a buscar, começa a olhar para cima, começa a se interessar por se elevar, não? Aí a mônada começa a olhar para baixo, a mônada começa a procurar atender aquele apelo. E aí, se esta alma prossegue, a mônada se volta para ela. Se volta para ela, e só pelo fato da mônada se voltar para ela, dar atenção para ela, isto já começa a atrair a alma lá para cima, compreende? Isso já começa a atrair a alma lá para cima. E a mônada emite esses raios, emite esta atração até o nível intuitivo. Não chega até aqui embaixo, não. Chega até o nível intuitivo e começa a atrair a alma que está buscando alguma coisa lá no alto, que não tem consciência do que é. Então a mônada começa, no nível intuitivo, começa a atrair. Quando a mônada, ela também está fazendo as experiências dela lá em cima, ela está convivendo com outras mônadas que podem ser mais evoluídas do que ela, podem ser mais conscientes do que ela. Então, entre as mônadas, elas vão se instruindo. E esta, então, emite a sua atração até o nível intuitivo, até ali ela chega. Emite a sua atração até o nível intuitivo e a alma, então, começa a querer subir. É aqui que acontece alguma coisa aqui com o ego. Porque se não tem todo esse processo da mônada atraindo a alma, aqui o ser humano, o ego, fica vivendo como um animal aqui na Terra. Como a maioria vive como um animal. Sem nenhum contato com esses níveis espirituais. Vivem uma vida animal que está de acordo com o seu corpo, que o seu corpo é um corpo animal. Então aí esta mônada começa a chegar até o nível intuitivo com a sua atração, não ela, com a sua atração. E aí ela, mônada, porque se voltou, ficou atenta até o nível intuitivo, ela começa a entrar em contato com a hierarquia angélica, com a hierarquia dévica. Certos graus evoluídos da hierarquia angélica e da hierarquia dévica estão até acima da mônada. Porque a mônada ainda está no plano físico cósmico. E a hierarquia angélica está no astral cósmico, está muito mais em cima. Mas quando a mônada começa a prestar atenção aqui, ela encontra. Ela não fica só entre mônadas, mas ela começa a ficar também em contato com essas outras duas hierarquias. E o contato com essas duas hierarquias fazem a mônada evoluir bastante. À medida que ela evolui, ela começa a se agrupar com outras mônadas. E aí começa o surgimento de grupos de mônadas. Aí a história já é outra. A mônada não está fazendo sua vida lá e esporadicamente estando em contato com outras mônadas, mas aqui ela já está fazendo um contato com grupos de mônadas, ela está se agrupando com outras mônadas. E isto se deve ao contato que ela entrou com a hierarquia angélica e com a hierarquia dévica. Aqui então, neste ponto, já acontece uma conexão entre a mônada e a alma. Porque com tudo isso, a alma se elevou um pouco. A alma se elevou um pouco
e a alma não está mais aqui completamente embriagada com a encarnação terrestre, mas ela se elevou um pouco e também quer participar desta vida. E essa conexão da alma com a mônada começa, não uma coisa sensível para a alma, mas essa conexão começa a ser feita. E tem muitas pessoas, não todos naturalmente, tem muitas pessoas que na época atual, cujas almas já estão fazendo esta conexão. Então, se as almas já estão fazendo esta conexão, o ego humano, a pessoa humana, recebe um reflexo disso. E a pessoa humana vai mudando. A pessoa humana vai querendo entrever um caminho. A pessoa humana começa a procurar um caminho que não é a vida desta terra. Ela ainda não sabe o que é, porque nada disso está lúcido para a pessoa humana. Vocês veem que a maior parte da humanidade não sabe nada dessas coisas, nem pensa nestas coisas. Mas isto já está em linha, já está em linha, porque senão seriam completamente animais. Então já está em linha tudo isto. Agora, numa segunda etapa, quando começa esta coligação da alma com a mônada, muito pouco consciente para a alma ainda isso, hein? Quando começa esta coligação, a mônada, que não vai descer aqui para agir aqui, mas a mônada então cria um corpo. Um corpo que ela cria no nível espiritual. Ela cria um corpo no quinto plano, que nós chamamos de corpo de luz. Porque ela ainda não usa a alma. Ela usa o corpo de luz para descer mais um pouco, para começar a agir, para começar a funcionar aqui nos planos mais baixos. Quer dizer, o plano espiritual para ela é um plano mais baixo, porque ela está no plano monádico, que está acima disto. Então começa a surgir o corpo de luz, ativa o corpo de luz. Se o ego, se a personalidade já está com uma certa purificação, se a personalidade já está com uma certa sintonia, então a humanidade já está bastante influenciada por isto tudo. E aqui então existe uma evolução da personalidade. Personalidade não tem como saber o que está se passando, a não ser que ela tenha um contato nítido com tudo isto, o que não é muito comum, mas a personalidade sente que alguma coisa nela está acontecendo. Veja, isto tudo não acontece numa só encarnação, hein? Estou falando uma coisa assim, parece que é rápido, mas isso são várias encarnações. É o nosso processo durante várias encarnações. Aqui então o corpo de luz é acionado, é criado, é a mônada que cria isto. E a alma, que ainda não pode funcionar no plano espiritual, a alma continua no plano intuitivo ou nos mais altos planos do mental, mas a alma já está mais segura. Embora ela não tenha a noção exata do que está se passando, a alma já está mais segura. E dependendo do estágio que a mônada está vivendo com este corpo de luz, se a mônada está, por exemplo, funcionando com o corpo de luz para tarefas universais ou para tarefas profundas, a alma fica um pouco desconhecendo isso. Então tem as várias noites escuras da alma. A alma não compreende bem o que está acontecendo, a alma não sente aquela atração que ela sentia dos níveis superiores, ela entra, enfim, naquilo que chama uma noite escura. E há noites escuras de todas as espécies. Há noites escuras, completamente escuras, que a alma não sabe realmente de nada e ela já estava começando a sentir. Então, para ela é uma prova muito importante esta da noite escura, ou ela sabe alguma coisa. Mas aí, para uma alma entrar em noite escura, bem conscientemente, ela já está evoluída. Ela já usufruiu de muita energia da mônada
ela até usufruiu de energia deste corpo de luz. Então a alma já está bem conscientemente no caminho, embora ela possa não ter uma consciência nítida da mônada, e a personalidade muito menos. Nós todos sabemos da existência da mônada, né? Sabemos de tudo isso, mas sentir a mônada é outra coisa. Mesmo sabendo, mesmo estando no caminho, o contato com a mônada, a consciência da mônada, isto vem depois. Isto vem ainda depois. Agora, quando aspectos da personalidade já estão purificados, quando a personalidade já está bem conscientemente no caminho, então aí a personalidade se encaminha, a personalidade usa o seu livre-arbítrio, usa a sua energia, os seus raios e permanece no caminho, embora não sabendo nada, mas ela sabe internamente que algo está se passando. Ela sabe que a vida dela é nos outros planos, ela sabe que a vida aqui é uma ilusão, que a vida aqui é uma aprendizagem, que a vida aqui é um campo de serviço, mas a alma sabe que a vida dela não é aqui. Nesta altura ela já sabe. E aí, neste ponto, quando a alma se confirma, quando a alma se decide, mesmo sem saber de tudo que se trata, mesmo sem ter consciência disto tudo, mas a mônada já tem de tudo isso. E a mônada já sabe que não pode descer mais do que aquele plano. Vem aqui a mônada. Aí a mônada começa a focalizar a sua atenção na esfera da vida material. Atenção, coisa que ela não dava a menor intenção até agora. Ela dava atenção para a alma, e a alma que fizesse o trabalho dela aqui, se a alma conseguir. E nós, no plano de personalidade, no plano do ego, estamos internamente sabendo que existe uma vida lá em cima, mas não sabemos nada dela. Temos ideia do que é. Não temos ideia. Não temos ideia de qual é a energia da nossa mônada, qual é o raio da nossa mônada. Não temos ideia de nada disso. Sabemos que existe. E aí, nessa nossa ignorância, se nós persistimos não quer dizer 3 meses, 4 meses. Persistimos são algumas vidas, né? Estamos bem entendidos, estamos em outra coordenada de tempo. São algumas vidas. Então, se persistimos, aí a mônada começa a dar atenção para a nossa vida aqui. Então, a mônada começa a criar vínculos com outras evoluções, como a dos anjos, por exemplo. A mônada começa a criar vínculos com a evolução dos anjos, porque está dando atenção aqui para a alma, está dando atenção para esses outros níveis onde os anjos funcionam. Vocês sabem, né, que cada um de nós tem um anjo. Queira ou não queira, acredite ou não acredite, tem um anjo. Que seria de nós se não tivéssemos uma energia angélica junto conosco, junto com este corpo animal, se não tivéssemos uma energia angélica. E aí a mônada vai criando vínculos operativos e reconhece que esta hierarquia angélica, que esta hierarquia dévica está colaborando. Que essa hierarquia já entrou, já está colaborando com a sua evolução. E aí nós começamos a entrar em contato com outras consciências espirituais. Porque a mônada entrou em contato com a hierarquia angélica, entrou em contato com a hierarquia dévica, e nós então estamos já com portas abertas para entrarmos em contato com outras consciências espirituais. Neste ponto do processo, nós começamos a perceber a presença de hierarquias. Só aqui, hein? Porque a humanidade não tem a menor ideia do que é hierarquia. Aqui, nesta parte do processo, nós estamos tomando consciência da hierarquia. E pode ser que a gente não perceba a presença de um anjo, mas a presença de um membro da hierarquia planetária nós podemos perceber, porque é da nossa mesma linhagem.
A hierarquia planetária, em grande parte, veio dessa linha humana. Foram almas, mônadas que evoluíram e hoje são da hierarquia planetária. Nem toda a hierarquia planetária vem da linha humana. Muitos membros da hierarquia planetária vêm até de estrelas, vêm da vida extraterrestre. Então nós podemos ter contato com a hierarquia planetária do planeta, como podemos, segundo o nosso destino, segundo as atividades das nossas mônadas, podemos ter contato com a hierarquia universal, com a hierarquia cósmica. Então aí que vem de planetas, que vem de estrelas e tudo isso. A hierarquia planetária se dá a conhecer. Houve mônadas da hierarquia planetária que se deram a conhecer. E que eram mônadas que hoje são conhecidas como instrutores espirituais. E a hierarquia extraterrestre, que era conhecida internamente de poucos, a hierarquia extraterrestre se está apresentando, inclusive com formas concretas de crop circles. Aquilo é a hierarquia extraterrestre, que está se apresentando materialmente. Então, nós estamos numa conjuntura evolutiva como nunca houve, porque nunca houve, nesta etapa da Terra, nunca houve esta linha, mônada, corpo de luz, alma, hierarquia planetária, hierarquia extraterrestre, tudo alinhado, quer dizer, alinhado, tudo aí, vivo, fazendo parte do trabalho, do serviço nesta Terra. Bom, as hierarquias, a esta altura, principalmente a hierarquia planetária e a hierarquia extraterrestre, elas procuram resguardar este processo, procuram manter este processo resguardado, porque as forças involutivas estão muito atentas a isto. E as forças involutivas entrariam aqui e destruiriam todas essas linhas, porque os nossos seres superiores não descem até aqui. Então, as hierarquias das trevas, essas hierarquias entrariam aqui para destruir tudo isto. Então, a hierarquia planetária e a hierarquia extraterrestre, em alguns casos, procuram resguardar esses processos. Resguardar esses processos. E a hierarquia extraterrestre está claramente colocando à nossa disposição tudo isto que elas manifestam aqui para nós contemplarmos isto. Entender não podemos ainda, só intuitivamente, ou como mônadas podemos entender. Mas a hierarquia extraterrestre nos oferece tudo isto para nós iniciarmos uma espécie de contemplação, para iniciarmos uma espécie de meditação, iniciarmos uma espécie de contato com coisas, com símbolos, com energias, não? Que não são desta Terra. Aqui, a consciência monádica, nós como mônadas, vamos nos unir aos centros planetários. As mônadas nossas não estão aqui dentro das nossas casas, mas as mônadas nossas vão se unir às tarefas dos centros planetários, dos retiros intraterrenos. E isso está se dando, e é por isso que foi só de uns anos para cá que nós tivemos notícias bem claras a respeito dos centros planetários, sabemos até onde estão, e os centros planetários começaram a se manifestar na superfície, porque as mônadas estão já fazendo o trabalho com os centros planetários. E as hierarquias extraterrestres também estão fazendo o trabalho com os centros planetários. Isto é a forma que esta linha toda é mantida, esta linha toda é resguardada. Então as nossas mônadas, atualmente, através dos centros planetários e dos retiros intraterrenos, elas estão iniciando uma atividade criadora aqui. Primeiro intraterrena, não? Porque os centros planetários são intraterrenos. Mas elas iniciam uma atividade criadora aqui. E com isso, a consciência dela, lá no nível cósmico, se expande. Então, como que as mônadas evoluem hoje?
não é só estando entre as mônadas, mas as mônadas hoje, no ponto em que chegaram, continuam a evoluir, continuam a se expandir, quando a sua consciência está coligada com centros planetários, com os retiros intraterrenos, e aí então elas começam a se expandir lá em cima. E começam a reconhecer claramente o seu grupo, começam a reconhecer claramente aqueles grupos de mônadas que existem para trabalharem juntos. Então veja que as mônadas estão num processo de começarem uma atividade criadora aqui no planeta, não só ficar lá em cima, mas estarem numa atividade criadora aqui, e nós, eventualmente, se estamos coligados com tudo isso, se estamos conhecendo esses processos, não? Podemos eventualmente ter consciência disto. Então ficamos sabendo que nós temos uma vida nos outros planos e começamos a participar conscientemente desta vida. E esse é o momento em que as pessoas que estão no caminho e as pessoas que estão realmente voltadas para este assunto, não só que estão sabendo desse assunto, mas que estão realmente voltadas para isso, que estão realmente buscando viver isto, não? Então esse seria o nosso processo interior agora. Se nós começamos um processo interior agora, isto é, se nós reconhecemos que a nossa vida é essa, e não isto que a gente vive aqui, se nós reconhecemos que a nossa vida é essa, todo esse circo de cavalinhos do qual nós participamos aqui, esse circo equestre que nós participamos aqui, isto vai tomando outro sentido. Não é mais uma coisa sem sentido. Isto é uma coisa que vai tomando um outro sentido. E isto vai trazendo para a matéria, vai trazendo para a matéria mental, para a matéria astral, para a matéria etérica física, uma consciência maior. Porque trata-se de nós trabalharmos a matéria também quando estamos aqui. Esta alma, esta mônada, tudo isso está encarnado para trabalhar esta matéria, para que esta matéria evolua. Cada célula desta matéria, cada célula do corpo físico, cada célula do corpo astral, cada célula mental, tudo isto tem luz dentro, tem luz lá no seu centro. Essa luz tem que despertar. Essa luz tem que despertar. Começa a haver um despertamento, começa a haver um despertamento. Embora a gente continue quase totalmente no escuro, mas isso está acontecendo, inclusive nas nossas células. Começa a haver então uma união dentro de nós, mais consciente com tudo isso. E se nós ficarmos buscando o nosso interior, nós vamos começar a perceber esta vida, vamos começar a perceber o que está se passando. Com tudo isso, começam a ficarem mais soltos, começamos a ficar mais liberados, começamos a ficar mais livres dos nossos laços com a matéria. Então, antigamente era inconcebível que você vivesse com a sua atenção voltada lá para cima e tratasse das coisas aqui ao mesmo tempo. Isso era inconcebível. Mas hoje você pode tratar de tudo aqui como tem que ser tratado karmicamente, e você consciente de que está fazendo um trabalho com as células materiais. Então você consciente disso, você vai vivendo aqui de outra forma, mas sem reforçar os laços com a matéria. Agora, isso só pode acontecer se toda esta linha está coligada. Aí sim. Tudo isso está coligado, as hierarquias estão participando do processo, a hierarquia angélica está muito respondendo, porque a hierarquia angélica não obriga ninguém, né? A hierarquia angélica pode estar do seu lado, silenciosa. Se você não dá sinal de vida, ela fica só ali, te resguardando, na medida do possível. E ali começa a acontecer na gente uma dissolução de laços. E a gente não sabe como isso está acontecendo. E numa certa encarnação, a gente diz, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não sinto
Não sinto ligação com estas coisas mais. Eu estou vivendo isto porque tenho que viver, porque estou vivendo, sinto que estou vivendo, sinto que tenho um papel, mas eu não estou mais ligado com essas coisas. Não estou mesmo mais ligado com nada disso. E aí começam a se dissolver os laços com a matéria. E à medida que esses laços vão se dissolvendo, nós temos mais condições de trabalhar a matéria, porque não estamos apegados a ela. Quando você está apegado a uma coisa, você pode servi-la muito pouco. Você, para realmente servir a matéria, você precisa estar desapegado da matéria. Senão a matéria te puxa, a matéria te enterra. Você precisa estar desapegado da matéria para você ter esta ajuda da sua linha de luz para trabalhar a matéria. Porque aí você trabalha a matéria sem criar outros vínculos, outros laços. Isto é uma arte. Isto é realmente uma arte. E nós tivemos muitos seres, irmãos nossos da nossa humanidade, não? Que trabalhavam a matéria o tempo todo e que não criaram nenhum laço com a matéria. Madre Teresa de Calcutá é um caso conhecido de todos. Teresa de Calcutá trabalhava com a matéria direto, com a matéria menos regenerada, com a matéria que mais necessitava de luz. E quanto mais ela trabalhava com a matéria, mais ela se desvencilhava da matéria, mais ela tinha os laços dela completamente dissolvidos com a matéria. Esse é o trabalho. Agora, esses impulsos, a uma certa altura, quando a mônada começa a se conectar com os centros planetários, com os retiros intraterrenos, então começa a haver aqui um processo que alguns centros energéticos nossos, que não estavam despertos, começam a despertar. E esses centros não são os 7 chakras. Estes centros são os centros do consciente direito. Aqui começa a despertar. Então, em vez de nós estarmos conduzidos pelos chakras, pelos 7 chakras materiais, nós vamos sendo conduzidos, vamos nos identificando com os centros do consciente direito, que não estão exatamente dentro do corpo. E aí, quando os centros do consciente direito começam a despertar em nós, porque em humanidades passadas que a história nem sabe quando elas viveram, esses centros já eram despertos. As humanidades antes desta eram muito mais evoluídas do que esta. E todos aqueles centros, centros do consciente direito, centros dos supraluminares, são aqueles que nós temos além da cabeça. Aqui temos o centro, o último centro nosso material. Além desse começam os centros supraluminares. E esses já começam a ficar ativos. Então nós começamos a ter esses centros supraluminares fora do corpo ativos, começamos a ter o consciente direito já ativo e começamos então um ciclo completamente diferente. E muitos de nós que já sabemos da existência do consciente direito, já sabemos da existência dos centros supraluminares. O que quer dizer a gente saber da existência? Quer dizer que eles já estão se movendo. Quer dizer que já está havendo um processo. Porque nós não podemos conhecer uma coisa com a qual não estamos em contato de alguma forma. Então nós já estamos com centros do consciente direito, estamos com centros supraluminares para desenvolver. Estamos numa outra vida. Estamos já numa outra humanidade. Isto é outra humanidade, isto não é a mesma humanidade. Isto é outra humanidade. E existem já seres nesta humanidade que estão sendo pioneiros destas coisas. Estão sendo pioneiros, estão desenvolvendo estas coisas. Desde que isto tudo esteja em contato, nesta etapa evolutiva, com os centros planetários e com os retiros intraterrenos. Os retiros intraterrenos entram depois. Primeiro foram centros planetários que foram revelados, que foram manifestados, que se mostraram, que até se materializaram no certo sentido, como um se materializou aqui, outro está se materializando em Aurora, outro deve se materializar em Erques, outro deve se materializar em Mistritlã. Acontece que essas materializações dependem de nós, depende do homem da superfície, porque esse mundo interior não pode fazer tudo.
Esse mundo interior faz aquilo que é interno, faz aquilo que é superior, faz aquilo que é real e passa para nós o conhecimento. A nossa parte é colaborar com isto. Então, diz assim, bom, aqui Mirna já tem que se materializar na superfície de uma certa maneira, para irradiar na superfície. Mas se nós não construirmos figueira, não pode, compreende? A aurora, por exemplo, neste momento, a aurora deve se materializar na superfície porque tem uma tarefa na superfície. A aurora tem a tarefa de arrancar de corpos físicos forças involutivas, porque ela tem a forma de mandar isto para fora do universo. Esse é o trabalho dela. Então tem que materializar isto na superfície, porque isto tem a ver com seres humanos, com seres encarnados. E nós estamos nesta etapa da Terra, dos centros planetários se materializarem na superfície. A materialização da superfície depende do homem da superfície. O homem da superfície já devia estar bem consciente disso e tratando disso. Mas acontece que mesmo os homens de superfície que estão tratando disso ainda perdem muito tempo tratando de si. Para você realmente manifestar um centro intraterreno na superfície, com aquilo que nos compete fazer, nós temos que estar muito mais esquecidos de si do que estamos. Enquanto estamos tratando de nós, não podemos estar com o pé em duas canoas. Porque materializar um centro na superfície precisa que a gente já esteja praticamente não se ocupando mais de si. Agora, para o ser encarnado, todo esse movimento interno pode ser oculto, não? Mas o homem sente como um chamado. Mesmo que ele não tenha consciência do que está se passando, mesmo que ele não saiba o que a mônada dele está fazendo, o que a alma dele está fazendo, mesmo que ele desconheça esse contato da mônada com os centros planetários, com os retiros intraterrenos, mesmo que ele desconheça tudo isso, ele sente um chamado. E esse é um chamado diferente daquele que nos chamou para o caminho. Aquele chamado que nos chamou para o caminho era muito de leve, e a gente leva vidas, né, para entrar no caminho, leva vidas. Este chamado para isto é muito mais preciso, este chamado é muito mais claro. Podemos não saber do que se trata, mas este chamado nós sabemos que temos. Sabemos que temos. E aqui é que o nosso livre-arbítrio está na sua prova mais delicada. Porque que você teve um chamado, você sabe. E agora precisa ver se vai persistir respondendo. Porque a gente responde o chamado, mas depois acabou. Então precisa persistir. E esse é o chamado diferente daquele primeiro, que nos chamou para o caminho. Agora este está nos chamando para participar, não é? Para participar da obra criativa no planeta. Isto é muito diferente de você entrar no caminho. Você está sendo chamado para participar conscientemente da obra criativa no planeta. Para isso precisa os centros planetários, precisa os retiros intraterrenos, porque nós somos levados a fazer estágios nos centros planetários. Somos levados a fazer isso como almas, não como mônadas, não como pessoas assim. Somos levados a fazer estágios nos centros planetários. Somos levados a fazer estágios nos retiros intraterrenos. E podemos até ter consciência disto. Quando isso está muito claro, quando isso está em plena ação, quando nós estamos já integrados no trabalho criativo, isto chama-se cura das mônadas. Então, finalmente as mônadas foram curadas. Porque com tudo isso, as mônadas precisavam de cura. As mônadas precisavam de cura. E por isso as mônadas estão na órbita desta Terra. Porque esta Terra é um planeta laboratório
E o tipo de cura que as mônadas precisam é aqui nesta Terra que pode acontecer. E que cura é esta? Por que as mônadas que são o nosso ser cósmico, o nosso ser mais perfeito, a mônada é tudo isso, e que cura ela precisa? Ela precisa de cura porque antes de chegar lá no plano em que ela começou tudo isso, ela fez seus trajetos pelo cosmos. E no cosmos, como ela ainda não estava evoluída como está agora, no cosmos ela recolheu muitas coisas que não estavam em harmonia com a perfeição. Então, as mônadas, em princípio, precisavam de cura, precisavam de limpar isto tudo. E ela limpa isto tudo é à medida que faz tudo isso, é à medida que participa de tudo isto. Então, uma mônada que já completou todo esse trabalho, uma mônada que já conectou-se com os centros planetários, que já está conectada com os retiros intraterrenos, uma mônada que já está começando a absorver a alma, uma mônada que já está conhecendo as outras mônadas, porque as mônadas não são isoladas. Então, isto tudo começa a se realizar. E aí, quando essas mônadas todas se juntam, quando essas mônadas todas são absorvidas num plano maior, elas foram curadas. Então, a sua existência nesta Terra é, no fundo, um processo de cura. Dentre as mônadas que estavam nesse processo e que agora já tem esse processo resolvido, na medida que elas já foram contatando centros planetários e retiros, elas já estão com isso praticamente resolvido. E há centros planetários que lidam com isto muito diretamente, como Lis Fátima, como Mirnajá, como Aurora, lidam com isto muito diretamente. E aí, estas mônadas já estão a postos. Nem todas, não, estavam precisando desta cura. E entre as mônadas que estão na Terra, existem aquelas que já estão com isso resolvido. E outras que ainda estão sendo tratadas por Mirnajá, principalmente Mirnajá, e por Lis Fátima. Quem sabe se a gente tendo esta informação, se nós vamos nos aproximar um pouco mais dos centros intraterrenos, dos centros planetários. Os centros planetários que se refletem em centros intraterrenos, que se refletem em civilizações intraterrenas, com as quais nós podemos entrar em contato. E alguns centros planetários, como a Aurora, por exemplo, alguns centros planetários têm uma hierarquia intraterrena e uma hierarquia planetária, principalmente a intraterrena, é muito inclinada à materialização. Muito inclinada, principalmente a hierarquia de Aurora, muito inclinada à materialização. E esse processo de Aurora, esse desenvolvimento de Aurora, isto inclui a materialização da sua hierarquia. Mas nós precisamos estar prontos, percebe? Nós precisamos estar prontos. Nós precisamos ter consciência do que está sendo vivido agora, do que está acontecendo agora. Nós vimos que esses crop circles, não que são a presença da hierarquia extraterrestre aqui, esses crop circles são não só esses concretos que a gente conhece, mas há seres que, quando lhes abre a vidência, eles veem os crop circles no ar. Os crop circles não existem só nos campos de trigo. Os crop circles existem no espaço também. E os crop circles que existem no espaço, que não são visíveis para todos, e que não são concretos como aqueles que estão lá nos campos, ou nas lagoas geladas, mas aqueles que estão no espaço, aqueles que estão no éter, formam símbolos que são operantes, formam símbolos que entram até em movimento, e no entrar em movimento produzem muito mais efeitos do que os crop circles que a gente pode fotografar. Esses que estão no espaço, esses que a gente não vê, que existem em outras dimensões, esses estão fazendo um trabalho muito mais planetário do que aqueles que estão também fazendo um grande trabalho sobre a Terra, principalmente.
Mas esses que estão no ar, nós estamos dizendo isso porque foram vistos alguns no bosque da harmonia, não na Terra, no ar, no espaço. Então existem e nós estamos sabendo que eles estão aí e nós teríamos que levantar um pouco os olhos desta Terra. Teríamos que ir buscar os nossos caminhos em outras dimensões, em outros níveis de consciência, em outros planos. E como esses crop circles estão se fazendo visíveis no espaço, e no espaço eles não são parados, no espaço eles estão em movimento, estão em circulação. E aqui tem sido um campo para isto. Então, nós temos muito que aprender, temos muitos caminhos para percorrer. Mas precisaria que a gente estivesse fazendo este caminho terrestre, fazendo este caminho humano na superfície desta Terra, servindo ao planeta, servindo à humanidade, servindo aos reinos, servindo ao reino animal, servindo ao reino vegetal, servindo ao reino mineral. Esta é a chave para tudo isto. Porque se você não serve aos reinos que convivem conosco aqui, se você não serve ao planeta, e se você não serve esta humanidade cega, que é completamente cega e ignorante, se você não serve esses reinos, reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano, se você não serve isto, se você não serve o planeta, você continua ignorando tudo isso. A chave realmente é o serviço. Agora, o serviço desinteressado, o serviço pelo serviço, sem esperar resultado. Enfim. Nós procuramos difundir isto da forma mais clara possível, embora sabendo que essas coisas não são para ficar só na teoria. Essas coisas não são para ficar no nosso conhecimento intelectual. Essas coisas são para colocar na vida. Essas coisas são para nós aplicarmos na vida. Na vida. E nós temos mantras, temos orações. Isto é uma forma de aplicar isto na vida. Isto é uma forma de abrir portas para tudo isto. Quando você mencionou a noite escura, é sinal que a alma já entrou muito em contato com a mônada dela, já usufruiu muito, né? O que nós chamamos de noite escura, nós estamos referindo a uma alma que já tinha um certo conhecimento e de repente aquilo tudo se apaga. Porque a mônada está tratando de outra coisa. A mônada está tratando de uma coisa além daquilo que vinha tratando. Então a alma fica no escuro. É, exatamente. Mas aquilo passa. Aquilo não é eterno, não. Na hora que a mônada resolve o que ela tinha que resolver, ela volta a fazer o contato. E nós precisamos saber viver a noite escura. Às vezes a noite escura dura uma vida inteira. Você numa encarnação, você pode ter tido não só consciência dessas coisas, mas pode ter começado a viver essas coisas em outra encarnação. E nessa encarnação pode estar numa noite escura. Pode durar uma vida inteira, até mais que uma vida. Segundo o que a mônada tem que fazer e que não pode misturar aqui. A noite escura fortalece muito a alma. A noite escura é uma das coisas que mais fortalece a alma. A maior graça para uma alma é que lhe mande uma noite escura, desde que ela saiba atravessar, desde que ela saia lá do outro lado, quando começa o dia de novo. É a maior graça que pode acontecer, porque aí a alma, na noite escura, toma muito mais cuidado. Quando a alma está na noite escura, como fica a personalidade? A personalidade? A personalidade fica muito em prova. Fica muito em prova. E se a personalidade tem que entrar no exercício da fé. Sabe o que é a fé, né? A fé é você estar numa coisa que você não sabe o que é. Você está ali. E a personalidade, numa prova de fé, evolui bastante. Quando ele volta à luz, ela está completamente diferente. Mas foi por causa da prova. As provas são a nossa salvação, são as provas. Isso que a gente não gosta, que quer que acabe logo, as provas são a nossa salvação. Ai de nós se não tivéssemos as provas.
Se nós não tivéssemos as provas, todas elas, todas, 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 nós não existiríamos mais como humanidade. Então, se alguém está numa prova, dê graças. Seja grato à prova, porque é a prova que a está fazendo evoluir.